A gente vai falar sobre condomínio. Doutora Lidiane Baia. Eu não vou falar o seu segundo nome porque eu não sei. Como é que fala? Genski. O outro é Bahia. Tudo errado. Lidiane Genski Baia, que é advogada. Tudo bem? Tudo bem, Regina? Condomínio é mais confusão ou é mais paz? Olha, a gente quer que seja mais paz, mas às vezes é mais confusão. Tá. São os 5 Cs que fazem o terror do condomínio. O que são esses 5 Cs, doutora? Criança, cachorro, cano, carro. Acho que faltou um, esqueci. Não, a gente vai um por um. Então, o primeiro que a gente começou foi com criança. Eu tava pensando aqui, vendo o Renanzinho, uma graça. Imagina se às vezes, tarde da noite, ele resolve querer tocar. É complicado. Muito, para todo mundo, né, doutora? Para todo mundo, porque tem o vizinho lá, o bebezinho que é fofo, que às vezes chora de cólica, mas tem gente querendo dormir embaixo, em cima, né? Precisa de uma certa tolerância, né? Porque já teve essa situação no lugar onde eu morei. Reclamavam que a criança estava chorando de cólica, mas meu Deus. Então, e o que fazer, Exato. né? Então, é legal conversar com seu vizinho, porque às vezes você vai conversar e a mãe vai te explicar, olha, desculpa, estou tentando, tem um pouquinho de paciência, nem recém-nascido, espera um pouquinho. Acho que, assim, bom senso, paciência, senso de coletividade, tolerância é muito importante em condomínio. O outro C de carro. Nossa, vaga de garagem, meu vizinho bateu a porta no meu carro, jogaram coisa em cima, muita coisa. Cachorro, os nossos pets tão fofinhos que a gente ama, que fazem uma festa. Na hora que a gente chega, que tem as patinhas ficam correndo também, às vezes podem atrapalhar seu vizinho. Latido, mesmo às vezes tem muita reclamação das patinhas mesmo correndo, porque o de baixo escuta. Mas, jura? Também. Principalmente as construções modernas. É verdade, né? doutora Lidiane. Não é assim, não tem muita proteção acústica, então o pessoal escuta cada passinho. Cano. Quem nunca teve um vazamento, né, no teto do banheiro, tem que falar com o seu vizinho, falar com o síndico. E o último C é o calote. Se o seu vizinho não pagar condomínio, acaba que todo mundo vai ter que pagar por ele. Então esses são 5 Cs que são o terror do condomínio, do síndico, né? Porque o síndico que acaba tendo que colocar panos quentes em tudo. E de quem também está sofrendo aquele problema às vezes, né? Verdade. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos lá. Eduardo, no andar térreo do meu prédio existe uma loja. Acontece que a loja está acusando a minha unidade de ser responsável por uma goteira. Já chamei o encanador de confiança e o mesmo atestou que o vazamento não tem origem no meu apartamento. A loja insiste que o problema é meu. Como posso proceder? Então, se ela já conversou, né, com o vizinho e realmente não tem mais conversa, acho que é legal entrar em contato com o síndico, explicar para o síndico o que está acontecendo e daí notificar, talvez formalmente, para falar, olha, realmente tem prova de que não é minha responsabilidade e daí a loja vai ter que tomar outras providências se não entender amigavelmente, né? Às vezes o síndico pode ajudar nisso. Então já saiu da alçada do Eduardo. Sim. E às vezes também o síndico pode, talvez para tentar ajudar, contratar alguém para fazer um laudo, porque muitas vezes se não é da unidade dela também, pode ser de outra unidade, mas pode ser de responsabilidade do condomínio. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Ana. Moro num apartamento de 3 quartos. Para conseguir uma renda extra, coloquei um dos quartos num aplicativo de aluguel de temporada. Tudo ia muito bem, até que o condomínio descobriu e proibiu a prática. Eles podem proibir. Nossa, olha, Regina, isso é um assunto que está muito polêmico, que é essas locações por curto período. Então, nesse caso, o que está sendo a orientação? Sempre conversar lá na Assembleia. Levar esse assunto das locações por curto período para as assembleias, discutir lá, porque tem muitos condomínios que as locações têm que ser residenciais, porque o perfil do condomínio é residencial. Tem outros que são mistos, que são em locais ainda que dá para ter uma locação por hospedagem, mas é complicado. Leva para a Assembleia, conversa com o síndico e lá na Assembleia vocês vão discutir as regras. Então a pergunta da Ana, pode proibir? Pode. Pode, se for discutido em Assembleia e essa for a regra estabelecida, porque por enquanto não tem uma legislação específica para esse tipo de locação. Então, quando não tem uma lei específica, cada um faz a sua lei, a sua regra. Isso, leva lá para a Assembleia e discute o assunto. Tá certo.
Próxima pergunta enviada pela Maria Alice. Meu vizinho resolveu adotar um galo como pet. O animal faz um certo barulho de manhã e atrapalha o sono dos outros moradores. Isso já chegou até a ser pauta da reunião de condomínio. O condomínio pode determinar o tipo de pets que o morador pode ter? Então, Maria Alice, determinar o tipo de pet, não. Mas pode determinar que o seu pet não incomode o seu vizinho. Se o seu pet fizer com que seu vizinho corra algum risco ou tire o sossego do seu vizinho, daí o condomínio pode sim tomar providências. Por exemplo, ter um galo, né? Lá no apartamento, todo dia, imagina, todo dia o galo cantando de madrugada para todos os vizinhos escutarem. Não dá, então assim, se não tem como ter outro jeito, sim, o condomínio pode até entrar com uma ação judicial e pedir a retirada do pet, do galo, do animal que for que estiver tirando o sossego e até oferecendo algum risco para os outros vizinhos. Certo. Mais uma pergunta enviada pelo Hugo. Tive um incidente no meu apartamento muito desagradável. Moro no primeiro andar e numa bela manhã acordei com o esgoto do prédio todo vertendo do ralo do meu banheiro. Prontamente avisei o condomínio e chamei uma desentupidora. O condomínio arcou com todos os custos, mas em função disso acabei perdendo um dia de trabalho. Posso processar o condomínio por ter passado por essa situação? Olha, realmente essa é uma situação muito triste. Eu já, assim, acompanhei alguns casos de que acontece isso, do esgoto entrar no apartamento. Então, assim, nossa, se o síndico já tomou todas as providências, isso é ótimo, ok, tem a parte. Agora, essa parte da perda do dia do trabalho, sim, ele pode, quem sabe, até conversar. Porque existe. Agora, se ele quiser brigar e ir para a justiça, tem como até entrar com uma ação de indenização, ver, porque existe um dano moral que a gente chama, né? É uma coisa muito desagradável. Mas eu entendo que se o síndico já tomou as providências que ele devia realmente ter tomado, de arcar com todos os custos, não custa conversar também, explicar a situação. Perdeu um dia de trabalho, teve danos, mas se realmente ele quiser insistir, o síndico não chegar a um acordo quanto a isso, existe sim a possibilidade de uma ação judicial. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Dora. Moro num condomínio com muitas torres e, em função disso, muitas pessoas são obrigadas a conviver. Recentemente, um grupo de moradores de torres diferentes começou uma briga pela posição das vagas de garagem. Chegou a ocorrer agressões físicas e agora os moradores que não tomaram partido estão sendo ameaçados. O que posso fazer para evitar essa situação? Vale chamar a polícia? Nossa, triste, né, Dora? Infelizmente é triste, mas é um fato que não é muito incomum nos condomínios. Jura? Garagem dá bastante confusão e assim, poder chamar a polícia pode. Né? Já vi várias vezes, assim, mas resolver não, porque a polícia, pelo menos a polícia chega lá e faz o quê? Chega lá, conversa com uma parte, conversa com outra, fala, então tem que resolver, que aí na delegacia, se teve agressão, vai para a delegacia, às vezes faz na hora um boletim de ocorrência, mas resolver o assunto, o problema, a polícia não vai resolver. Pois é. Né? Então, assim, aí tá falando que briga pela posição das vagas. O que é melhor e é muito comum? Que seja feito um sorteio anual a cada 2 anos das vagas de garagem. E cada um daí vai ter que utilizar por aquele período. Se não se conformar, minha vaga é ruim, infelizmente é assim. É o risco do sorteio. Agora, se você compra um apartamento onde já tem uma vaga designada, é outra coisa. Você pode ter a opção. Eu escolho meu apartamento com aquela vaga. Vai ser minha para sempre. Para sempre. Agora, tem inclusive escritura, né? Tem uma vaga autônoma com escritura. Agora, na maioria dos condomínios, as vagas são indeterminadas, que a gente chama, e são feitos sorteios periódicos. Então, acaba que, vou aguentar um ano se eu ficar com uma vaga ruim, mas quem sabe no ano que vem eu consigo uma boa. E assim, revezando. E conversar, e as pessoas, é o que eu falei, as pessoas têm que ter bom senso. E outra coisa muito comum que está acontecendo nos condomínios é o seguinte, existem tamanhos de vagas já pré-definidos, né? Tantas vagas tamanho P, tantas M, tantas G, já no projeto. Só que todo mundo quer ter carro grande, né? Com a vaga P. Com a vaga P. Então a pessoa se sente, não, mas não pode, a minha vaga está errada, e não é assim, né? Tá. Então tem que adequar. Mais uma pergunta, Sueli. Tivemos uma eleição de um novo síndico em dezembro passado. O novo síndico dobrou o valor do condomínio, alegando que o antecessor deixou o caixa do prédio no vermelho. Muitos moradores foram pegos de surpresa e não estão conseguindo manter os pagamentos em dia.
Essa prática de aumentar excessivamente o valor do condomínio é permitida? Então, Sueli, assim, para aumentar o condomínio, a menos que seja alguma coisa muito emergencial, tem que ser levado o assunto para a Assembleia. Então, acontece mesmo isso, de entrar um novo síndico, fazer uma verificação das contas e daí ver que tem que aumentar o condomínio. Mas isso tem que ser levado para a Assembleia, tem que ser explicado o porquê do aumento e é na Assembleia que é aprovado. Então, se a maioria das pessoas que estavam na Assembleia aprovou esse aumento, não tem o que fazer. Tá. E como dobrou, então é um aumento excessivo, né, doutora? Então, depende, porque às vezes, sabe o que acontece? Tudo depende. Às vezes tem condomínios que ficam 4 anos, por exemplo, sem aumentar a taxa do condomínio. Tá. Daí, só que as contas vão ficando defasadas. Chega uma hora que tem que atualizar também. Claro. Então, por isso que a pessoa tem que ir na Assembleia, tem que participar. O condomínio pode ver a pasta de prestação de contas e pode participar lá na Assembleia. Perfeito. A doutora Lidiane Genski Bahia é advogada. O telefone da doutora Lidiane é 11 3744 5225. 3744 5225. Muito obrigada. Obrigada por você, Regina. Fazia tempo que você não vinha, né? É mesmo. Até a Tava próxima. com saudades. Eu Parabéns, também. tá tudo lindo aqui. Muito obrigada. Até a próxima, Obrigada. viu?